Você já se perguntou por que está enfrentando tanta dor mesmo sendo fiel a Deus? Já sentiu que sua fé está sendo abalada porque, apesar das orações, jejuns e fidelidade, o sofrimento continua batendo à sua porta? Talvez você tenha sido ensinado que o cristão verdadeiro não passa por lutas, que basta crer e tudo vai dar certo. Mas, e quando não dá? Este vídeo é para você que está cansado de promessas vazias e quer compreender a verdade bíblica sobre o sofrimento na vida do servo de Deus. Hoje vamos refutar, com base nas Escrituras, essa ideia enganosa de que quem é fiel não sofre. Vamos mergulhar na Bíblia para entender por que até os mais fiéis passaram por provações intensas e como isso faz parte do propósito de Deus. Se você deseja uma fé sólida, enraizada na cruz e não no conforto, fique comigo até o fim. Essa mensagem vai transformar a forma como você enxerga suas dores e fortalecer sua caminhada cristã. Há uma crença bastante difundida nos nossos dias, especialmente alimentada por igrejas que promovem a chamada teologia da prosperidade, de que o cristão verdadeiro deve viver livre de aflições. Segundo essa linha de pensamento, se você orar o suficiente, der o dízimo corretamente, participar de campanhas e declarar promessas, sua vida será marcada por saúde constante, prosperidade financeira e ausência de lutas. Mas o que acontece quando a realidade é diferente? Muitos crentes sinceros, ao enfrentarem perdas, crises familiares ou doenças inesperadas, entram em profunda crise espiritual. Começam a acreditar que erraram em algum ponto ou, pior, que Deus os abandonou. Essa teologia cria uma expectativa ilusória sobre a vida com Cristo, como se ele fosse um atalho para a felicidade imediata. No entanto, o próprio Jesus alertou que ser seu discípulo é carregar uma cruz, não um trono. Quando essa falsa doutrina é plantada em corações frágeis, o resultado é uma fé frustrada, confusa e vulnerável à apostasia. Por isso, é urgente desmascarar esse evangelho adulterado que transforma Deus em servo dos desejos humanos e ignora o papel essencial da dor no processo de amadurecimento espiritual. Quando nos aproximamos das Escrituras com honestidade, vemos que os homens e mulheres mais fiéis passaram por sofrimentos profundos. Vejamos o caso de Jó. A Bíblia declara que ele era íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, ou seja, um modelo de fidelidade. E mesmo assim, perdeu tudo: seus filhos, seus bens, sua saúde e sua dignidade diante da sociedade. Foi incompreendido por seus amigos e ficou em silêncio diante de Deus por um tempo. Não havia pecado oculto em sua vida. Sua dor não era consequência de desobediência, mas sim parte de um plano maior. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo narra suas experiências como missionário fiel: açoites, prisões, naufrágios, fome, nudez, ameaças constantes de morte. Ele não sofreu por falta de fé, mas porque sua fé era autêntica. E o exemplo supremo é Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, justo e puro, mas que foi rejeitado, traído, espancado e crucificado. Isaías o chamou de homem de dores, experimentado no sofrimento. Se o próprio Cristo não foi poupado da dor, por que nós seríamos? A Bíblia não esconde essa realidade. Pelo contrário, ela nos prepara para ela. Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João capítulo 16, versículo 33. E Paulo acrescenta: "Todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições." Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 12. O sofrimento, portanto, não é exceção na jornada cristã, é parte esperada e necessária dela. Mas então, por que Deus permite que seus filhos sofram, mesmo quando estão andando em santidade? Essa é uma das perguntas mais desafiadoras da fé cristã, e a resposta está nas próprias Escrituras. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5, Paulo nos ensina que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter aprovado e o caráter, esperança. O sofrimento é uma escola para a alma. Ele nos ensina a depender de Deus, a orar com sinceridade, a enxergar o vazio das promessas mundanas e a valorizar o reino eterno. Tiago também reforça isso ao dizer: "Tende por motivo de toda alegria o passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança." Tiago capítulo 1, versículos 2 ao 3. Deus usa o sofrimento como ourives usa o fogo para purificar o ouro. E a nossa fé, como diz Pedro, é mais preciosa do que o ouro refinado.
Os momentos mais dolorosos da vida geralmente são aqueles em que mais crescemos espiritualmente, quando desenvolvemos empatia, quebrantamento e intimidade com Deus. A dor tira o nosso eu do centro e coloca Cristo no trono. Revela nossa fraqueza, destrói o orgulho e nos lembra que este mundo não é nosso lar. Essa compreensão nos leva ao centro da fé cristã, a cruz. A cruz não é apenas um símbolo do que Cristo fez, mas um convite ao estilo de vida cristão. Jesus disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me." Lucas capítulo 9, versículo 23. O verdadeiro evangelho não promete facilidades, mas redenção. Não oferece riquezas materiais, mas reconciliação com o Pai. Em Filipenses capítulo 3, versículo 10, Paulo expressa seu desejo: "Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos." Não há comunhão com Cristo sem passar pelo caminho da cruz. Tentar excluir o sofrimento da vida cristã é tentar construir um cristianismo sem Cristo, e isso é idolatria. O nosso Salvador venceu o mundo, sim, mas venceu sofrendo. Venceu morrendo. Venceu servindo até o fim. Essa é a nossa esperança. Se morremos com Ele também viveremos. Se sofremos com Ele também seremos glorificados. E agora, você precisa tomar uma decisão. Vai continuar buscando um evangelho que prometa conforto terreno e recompensas imediatas, mas que desmorona diante da primeira tempestade? Ou vai abraçar o evangelho verdadeiro, que exige entrega, perseverança e confiança em meio à dor? A fé madura não se mede por bênçãos visíveis, mas pela fidelidade inabalável mesmo na ausência delas. Deus está te chamando para crescer, para abandonar a superficialidade espiritual e mergulhar em um relacionamento profundo com Ele. Isso vai exigir renúncia, paciência, resistência. Vai te afastar da ideia infantil de que ser cristão é viver sem problemas. O Evangelho é sobre transformação, não sobre conforto. E essa transformação começa quando aceitamos que o sofrimento faz parte da nossa santificação. Antes de encerrarmos, quero compartilhar com você 5 verdades bíblicas que complementam tudo que vimos até aqui, lições profundas que podem sustentar sua fé nos dias difíceis. Os Salmos são uma prova viva de que sofrimento e fé caminham juntos. Davi, homem segundo o coração de Deus, escreveu diversos salmos em meio ao desespero, perseguição e angústia. Em Salmo 13, ele clama: "Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre." Esse lamento não era sinal de incredulidade, mas de intimidade. O crente fiel pode chorar, pode perguntar, pode até gritar, e Deus não se ofende. Na verdade, Ele nos chama a derramar o coração diante dele. O lamento bíblico é diferente da murmuração. É fé que sangra, mas não desiste. É oração feita com lágrimas, mas cheia de confiança. Precisamos aprender com os salmistas a expressar dor de maneira santa, sem medo de parecer fracos. Diante de Deus, ser sincero é mais importante do que parecer forte. O sofrimento tem um efeito poderoso. Ele quebra o orgulho e nos aproxima uns dos outros. A dor nos iguala. Em meio à luta, não há espaço para máscaras, títulos ou aparência. Nos primeiros séculos da Igreja, os cristãos perseguidos não sobreviviam sozinhos. Eles se fortaleciam em comunhão, partilhando dores, orando juntos, dividindo até o pão. Hoje, muitos vivem suas aflições isolados, com medo de parecerem fracos diante da comunidade. Mas a Bíblia nos chama a levar as cargas uns dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Deus usa a comunhão para nos consolar. Não é vergonha chorar diante de um irmão, pedir oração ou confessar fraquezas. A igreja é o lugar da restauração. Sofrer sozinho adoece. Sofrer em comunhão cura. Um ponto importante é diferenciar provação de disciplina. Nem todo sofrimento é consequência de pecado, mas alguns são. Em Hebreus capítulo 12, a palavra nos ensina que Deus corrige a quem ama. A disciplina do Senhor é sempre para o nosso bem, nunca para a destruição. Porém, muitas vezes o justo sofre por causa do mundo caído, por perseguição, por ataques espirituais ou por razões que só o céu explicará. Precisamos buscar discernimento em oração. Senhor, esse sofrimento é correção, provação ou crescimento? Ele responde, pela palavra e pela paz que excede o entendimento. O importante é lembrar, seja qual for a origem da dor, Deus está no controle, e Ele continua sendo bom.
Há algo poderoso no testemunho de um cristão que sofre com fé. O mundo observa. Quando vê alguém que perdeu tudo, mas ainda louva, que chora, mas ainda serve, que está no vale, mas não abandona o Senhor, isso fala mais alto do que 1000 sermões. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, somos chamados a estar prontos para responder sobre a esperança que há em nós. E muitas vezes essa pergunta surge quando alguém vê nossa firmeza no meio da dor. Nosso sofrimento, quando vivido com fé, se torna um púlpito. Não é encenação, não é fingimento, é entrega real. E isso glorifica a Deus mais do que vitórias humanas. A dor pode ser, sim, um poderoso instrumento evangelístico. É essencial lembrar, a dor tem prazo de validade. O sofrimento não é eterno para os filhos de Deus. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, a promessa é clara. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Essa é a nossa esperança. O sofrimento presente é real, mas temporário. O reino vindouro é eterno. Precisamos viver com os olhos fixos nessa verdade. Não somos cidadãos permanentes deste mundo. Somos peregrinos, em direção à eternidade com Cristo. Essa certeza sustenta, renova, fortalece. A dor não vence. A glória é o destino final. E até que ele venha, seguimos confiando, mesmo chorando, certos que cada lágrima será compensada em abundância. E se, nesse momento, você sente desejo de crescer ainda mais na fé, de aprofundar sua comunhão com Deus, se tornar alguém mais preparado para ensinar, liderar e servir, então presta muita atenção no que vou te dizer agora. Se você deseja crescer no conhecimento da palavra de Deus e entender mais profundamente as verdades das Escrituras, eu tenho uma indicação que vai transformar sua jornada espiritual. Clique agora no link que está na descrição e descubra como mergulhar ainda mais fundo nas riquezas insondáveis da palavra de Deus. Não perca essa oportunidade. Se essa mensagem falou ao seu coração, se inscreva agora no canal. Aqui você vai encontrar conteúdos bíblicos profundos, maduros firmados na verdade. Curta esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. E compartilhe com alguém que está em crise espiritual, alguém que precisa entender que o sofrimento não é o fim da linha. Escreva aqui nos comentários. Você já enfrentou uma dor que abalou sua fé? Como foi esse processo? Vamos conversar. Essa comunidade é um lugar seguro para crescermos juntos. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.